Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Física do curso Sou Marinheiro. E hoje vamos estar falando aqui, o assunto de hoje é o lançamento vertical. O lançamento vertical, ele está dentro dos assuntos relacionados ao movimento uniformemente variado. Então ele é um tipo de movimento uniformemente variado. Eu separei ele dos outros movimentos, do cálculo lá dos outros movimentos, porque ele tem algumas características, algumas peculiaridades interessantes e que vão aí, sempre que cai, causam aí um pouco de confusão. E por isso eu resolvi separá-los e fazer uma aula só para ele. E vou colocar uma lista de exercícios também só sobre o lançamento vertical. Então vamos começar aí. O que seria o lançamento vertical? Vamos imaginar aqui que tem aqui uma pessoa, desenhar aqui o rapaz, tá? O rapazinho aqui, e ele vai lançar uma bola, um objeto para cima. Ele vai jogar para cima o objeto com uma velocidade inicial. Velocidade, vou apagar aqui. Velocidade inicial vou chamar de V0, tá? Uma velocidade inicial. Então ele vai jogar essa bola para cima. O que vai acontecer? A bola vai subindo, subindo, até chegar ao ponto máximo, até chegar aqui uma altura, tá? Essa altura aqui, eu vou chamar de altura H. Aonde que apagar, fazer do lado. Essa altura aqui é uma altura H, que é a altura do ponto de lançamento até a altura máxima. O que acontece com a velocidade? Vamos analisar a velocidade desse movimento. Ele está com uma velocidade inicial. Ao passar do tempo, a esfera, né, vamos pensar numa pedra. A pedra ela vai subindo e vai perdendo velocidade até chegar ao ponto máximo. Onde que é o ponto máximo? O ponto máximo é onde a minha velocidade ela vai ser zero. Então vamos imaginar que ele tem uma velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Ele vai subindo essa velocidade, 10 metros por segundo, aí vai chegando a 9 metros por segundo, 8 metros por segundo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar a zero. Quando chega a zero, o que acontece com o objeto? Aí vem o segundo ponto aqui. Quando a esfera tem velocidade zero, ela vai descendo, até o ponto inicial aqui que eu vou botar, né? Poderia até o chão, mas vamos considerar somente até o ponto inicial. E o que acontece com essa esfera? Ela vai ganhando velocidade. Então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até uma velocidade que eu vou chamar de VF. Então, a característica principal desse aqui é um H, que é igual, né? Esse H aqui, ele é igual ao primeiro lá. Tá? É o primeiro. É como se eu pegasse a esfera, jogasse para cima, ela sobe até a altura máxima, até onde a velocidade é zero, e de repente ela começa a cair de novo com uma aceleração. Então ela vai aumentando a velocidade, até uma velocidade que eu vou chamar de velocidade final. A característica então desse movimento, ele é um movimento, o lançamento vertical, ele é um movimento uniformemente variado. Então ele tem o que? Ele tem aceleração constante. Não é? Ele tem uma aceleração constante. E ele sofre variação da velocidade. Todo movimento uniformemente variado, ele sofre aceleração. A gente já viu aqui no desenho, é fácil, tranquilo. Como que eu calculo e como que eu encontro a velocidade? Como que eu calculo a altura máxima? Como que eu calculo a velocidade em um certo ponto? É isso que eu vou mostrar para vocês agora neste momento. O que acontece? Vamos pensar o seguinte. Se eu quiser, existe uma fórmula que nós já vimos, que é a fórmula da posição em função do tempo, que era aquela S é igual a SO mais VOT mais até o quadrado sobre 2. Lembra dela? Nesse caso aqui, eu vou escrever a tela aqui, ó. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre
2. Nesse caso aqui, a nossa distância, eu vou utilizar pelo h. Ó. Aqui a distância seria 0, né? Aqui a distância seria h. E aqui é a mesma coisa. Então, quando eu for analisar, quando eu for calcular, eu tenho que entender o meu movimento. Eu tenho que entender se ele está subindo, se ele está descendo, ou então ele vai me dar os dados para eu descobrir em qual ponto que ele está. Então, nesse caso, esse posição, ele está relacionado à altura. A posição inicial é a altura do ponto inicial, beleza? Então, a posição, nesse caso, é a altura. A velocidade é a velocidade normal, a velocidade com que a bola sobe ou a bola desce. A aceleração é um detalhe. A aceleração aqui, ela é constante e ela é igual a uma coisa chamada gravidade. Olha que legal, galera. Quando eu jogo a bola para cima, existe uma força que se chama força gravitacional, que é um assunto à parte. Essa força gravitacional, ela puxa a bola para baixo. Por isso que a bola vai perdendo velocidade. E quando ela vai perdendo velocidade até chegar à velocidade 0. E quem que puxa essa bola para baixo é justamente a força gravitacional devido à ação da gravidade, da ação da aceleração que é a gravidade. Então, no lugar do A aqui, ó, eu vou colocar a gravidade. Quanto que vale a gravidade? Ele tem que me dar no enunciado, mas é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade ele vai me dar e é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Olhou para lançamento vertical, um exercício de lançamento vertical, chegou na sua prova lançamento vertical, você vai imaginar igual um movimento uniformemente variado, entretanto você tem que lembrar dessas características, onde a posição está relacionada à altura e a gravidade, a aceleração é a gravidade. Tem ainda um detalhe muito importante para a gente poder concluir aqui o raciocínio de lançamento vertical. O detalhe é o seguinte: quando a velocidade está aumentando, a minha aceleração ela vai ser negativa. Ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque eu estou freando, lembra? É um movimento retardado, eu estou parando. E quando a velocidade estiver caindo, quando a bola estiver caindo, eu vou até botar uma seta aqui, eu botei a seta aqui, vou botar a seta para baixo aqui também. E quando a pedra estiver caindo, a minha aceleração nesse caso aqui, ela é positiva. Então, esse sinal daqui, ele vai sofrer variação. Ele vai ser negativo quando a bolinha estiver subindo e positivo quando a bolinha estiver descendo. Ah, professor, preciso decorar isso? Claro que não, guerreiro. Você vai fazer o seguinte: quando ela estiver positiva, você vai pensar, ela está diminuindo a velocidade. Se ela está diminuindo a velocidade, a aceleração tem que ser negativa, porque eu estou tirando a velocidade do objeto. Então, eu tenho que ficar subtraindo algum termo lá. Se eu tenho um número e eu quero tirar alguma coisa dele, eu tenho que diminuir, né? Já no outro caso, ele está ganhando velocidade. Se ele está ganhando velocidade, eu fico adicionando esse termo chamado aceleração. Eu fico adicionando velocidade na forma da aceleração. Galera, basicamente, lançamento vertical é isso. Na próxima aula, vocês vão ver, eu vou gravar um vídeo com umas resoluções de exercício. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar uma olhada nos exercícios para a gente poder entender exatamente como vai cair na sua prova. Um grande abraço, até a próxima aula. Fala, galerinha! Então vamos agora resolver algumas questões de lançamento vertical ou queda livre, tá, galera? O lançamento vertical às vezes também é conhecido como queda livre, que é a mesma coisa, né? A queda livre é se eu soltar o objeto. O lançamento vertical é quando eu jogo o objeto para cima, que nada mais é, ele vai subir e depois vai fazer uma queda livre, beleza? Então vamos aí à primeira questão. A questão diz assim: um objeto de 2 kg cai de uma certa altura em relação ao chão, levando cerca de meio segundo para atingi-lo. Desconsiderando-se o efeito da força dissipativa, caso um objeto de 4 kg fosse solto da mesma altura, o tempo de queda desse corpo seria igual a... Então, olha que questão interessante, eu trouxe ela só para chamar a atenção de um conceito. E vamos dar uma olhada aqui primeiro no enunciado melhor. Olha só. Eu tenho um objeto de 2 kg e ele é lançado, solto, né? Solto de uma certa altura, cai de uma certa altura, levando cerca de meio segundo. Então, o tempo
O tempo é esse aqui, meio segundo. Para atingir, desconsiderando seu efeito de força dissipativa, ou seja, ele está desconsiderando a resistência do ar, tá, pessoal? Ele sempre vai desconsiderar a resistência do ar, então não precisa se preocupar com isso, não. Caso um objeto de 4 kg, agora ele pegou um outro objeto e soltou. Então tem um objeto aqui, eu soltei ele, de 2 kg. E também tem um objeto aqui na mesma altura, eu soltei ele de 4 kg. E ele está perguntando o seguinte, olha só, qual que é o tempo que esse daqui demorou meio segundo? Esse aqui vai demorar quanto? Qual que é o tempo dele? Lembra lá das fórmulas? Em nenhum momento nas fórmulas eu falei de massa, galera. Eu só falo de velocidade, de tempo. Então, é independente da massa. Queda livre, quando soltar dois objetos, independente da massa deles, eles vão cair. Se eu soltar eles com a mesma velocidade, eles vão cair no mesmo tempo, na mesma velocidade. Então, a resposta é meio segundo também. Ou seja, o objeto ele vai cair também no mesmo tempo. Então, observem esse ponto que eu trouxe questão só para falar disso. A massa, nesse caso, é independente. Eu não preciso, é uma pegadinha. Eu não preciso de me preocupar com a massa. Eu preciso de me preocupar com velocidades, com a distância, com o tempo, mas massa não. Objetos de massas diferentes, soltos da mesma altura, eles vão cair no mesmo tempo. Beleza? Então, essa daí é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão vai dizer assim, ó, um tijolo é lançado para cima em um lançamento vertical, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar, determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir. Vamos desenhar aqui o que acontece? Ó, eu tenho lá um tijolo, vou desenhar meu tijolo aqui. E eu vou lançar ele para cima com uma velocidade igual, ó, velocidade de 10 metros por segundo. Então, velocidade 10 metros por segundo. Lancei meu tijolo para cima. Ele vai subir, até chegar lá num ponto máximo, né? Que eu vou chamar isso aqui de altura máxima, ó, H máximo. Vou fazer melhor. Altura máxima. E ele vai chegar até esse ponto de altura máxima. Beleza. O que ele está me perguntando? Qual que é? Determine a altura. Ele quer saber o H. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber essa altura aqui. A altura no lançamento vertical ou na queda livre é a mesma coisa que deslocamento na fórmula lá de movimento uniformemente variado. Existe uma fórmula, em nenhum momento eu falei de tempo, né? Existe uma fórmula que se chama equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é uma equação independente do tempo. Vamos lembrar ela como que é? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Essa é a equação de Torricelli, a qual em nenhum momento aqui ó, o tempo está atrelado. Sempre que eu tiver uma questão de movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração, e eu não falei nada de tempo, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça tem que ser essa equação aí, tá? Qual que é a velocidade final? Sempre que tiver a altura máxima, nós comentamos lá na aula anterior que a altura máxima, a velocidade ela é igual a zero. O objeto ele vai subindo, até ele parar, até ele chegar à velocidade zero. Ele vai diminuindo a velocidade até chegar a zero. Zero é a altura máxima. Então a velocidade aqui final, né, vai ser zero. No ponto H máximo ali é zero. Qual a velocidade inicial? Ele falou, ó, velocidade inicial é 10 metros por segundo. Então aqui vai ser 10 ao quadrado. Esse sinal aqui, ele pode ser mais ou ele pode ser menos, tá? Ele vai ser mais quando eu estou ganhando velocidade. E ele vai ser menos quando eu estou perdendo velocidade. Nesse caso aqui, nós estamos perdendo velocidade. Então, o sinal é negativo. Sempre antes da aceleração, você vai ter que analisar o sinal, se ele vai ser positivo ou negativo, beleza? Menos 2 vezes. Qual que é a aceleração? A aceleração ele me deu. A aceleração na queda livre, a aceleração no lançamento vertical é sempre a gravidade, ó, é 10.
E a variação de posição é a altura. Eu quero descobrir h. Isso aí. 0 é igual a 10 ao quadrado, 100. Menos 2 vezes 10, 20. H. Vou fazer o seguinte, eu vou passar esse termo aqui para o lado de lá. Quando eu passo para o lado de lá, eu faço o quê? Eu troco o sinal. Então vai ficar 20. Opa, preto. Paga. Beleza. Ótimo. Vamos lá. 20. H é igual a 100. H é igual, vou passar o 20 para cá dividindo. 100 dividido por 20. H é igual a 5. 5 o quê? 5 metros, né? Nós estamos trabalhando com metros. 5 metros. Resposta, letra B. Aplicação de forma dentro de uma interpretação de lançamento vertical. Então, esse daí é o segundo exercício. Vamos para o terceiro e último exercício que eu separei para vocês. Beleza, vamos lá, terceiro exercício. O terceiro exercício ele vai dizer o seguinte. Quando solto no vácuo, um objeto chega ao chão após o tempo de 1,5 segundos em um local onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que indica a altura aproximada em que o objeto foi solto. Então vamos tentar interpretar aqui esse enunciado. Eu tinha um objeto, né? E aí eu soltei ele, tá? Eu soltei ele de uma certa altura. Ele foi e caiu, bateu aqui no chão. Quando ele chegou no chão aqui, a velocidade dele era quanto? Um objeto solto no vácuo chega ao chão após 1 segundo. Então, o tempo necessário, vamos botar aqui, ó, o tempo necessário para que ele caísse dessa altura até o chão era 1,5 segundos. O tempo é esse. A gravidade ele me deu é 10, então a aceleração, que é igual a gravidade, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber justamente o que? A altura, ele quer saber esse h. Tá? Ele me deu o tempo, ele me deu a aceleração e ele quer saber a altura. Tá? Existe uma equação que é a seguinte. A equação é S, equação da posição e função do tempo, é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Nessa equação aqui, quando eu utilizo lançamento vertical ou queda livre, a posição é sempre a altura, né? E nessa equação é a equação que nós vamos utilizar e eu vou explicar por quê. Quais dados que eu tenho? Eu tenho a aceleração, eu tenho o tempo, eu tenho a velocidade inicial. E aí? Eu tenho a velocidade inicial? Eu tenho. Ó, um objeto, quando solto do objeto, o objeto chega ao chão após 1 segundo. A velocidade inicial dele aqui é 0. Eu larguei ele, eu soltei ele, eu não fiz força, eu não empurrei ele, eu soltei o objeto, tá? Então, se eu soltei, ó, é solto. Soltei, larguei. Quando eu largo, então ele está com a velocidade inicial igual a 0. Se a velocidade inicial dele é igual a 0, esse termo aqui todo vai ser 0. Então não preciso desse termo, tá? A posição, qual que é a posição? Eu vou considerar isso daqui S, 0, e esse aqui S, tá? Posição inicial, posição final. Posição final eu quero descobrir, S. Deixa eu trocar logo, né? Vamos botar... S, eu chamei de S, vou chamar de S mesmo. S é igual... Posição inicial. Posição inicial dele, 0 também. Ó. Ele saiu do 0 e foi até o H. Tá? Sempre que eu jogar 0, vai ser mais fácil, galera. Por quê? Porque eu vou sumindo com os termos. Isso aqui é 0 também. Sobrou quem? Sobrou a aceleração t ao quadrado sobre 2. Aí você vai me perguntar, professor, e essa aceleração aí é positiva ou negativa? Vamos analisar. O objeto está ganhando velocidade. Se está ganhando velocidade, ele está ganhando aceleração. A aceleração está contribuindo para esse ganho de velocidade. Então, ela é positiva. Show?
E no lugar da aceleração a gente vai jogar a gravidade. Por que, professor, eu vou jogar a gravidade? Porque nós estamos trabalhando lançamento vertical. Então, G vai ficar G vezes T ao quadrado sobre 2. Pronto, a forma foi bem simplificada. Quem que é S? Quero descobrir. Quem que é G? Vale 10. Quem que é T? 1,5 segundos ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Agora é só resolver essa equaçãozinha. Vamos resolver aqui. Espera aí que deu um bugzinho aqui. Pronto, resolvido. Então vamos lá. Quem que é... Calcular, né? Só calcular, agora fechou. Ó, S é igual a 10. 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Depois você pode fazer esse cálculo aí, que você vai encontrar isso daqui. Dividido por 2. Quanto que vale S? S é igual a 22,5. Dividido por 2. S é igual a 11,25. O que? Metros. 11,25 metros. Resposta letra D. Galera, a questão não é difícil. Observe que todas essas questões, elas nada mais é, né, do que as questões de movimento uniformemente variado. Nós já vimos, já resolvi várias questões, nós já vimos nas aulas anteriores. A diferença aqui é justamente o quê? Que ela tem uma peculiaridade em relação à aceleração, que é a gravidade, e ela tem também uma peculiaridade com essa análise, que você tem que ver se a esfera, né, a bola, o objeto está subindo, se ele está descendo, se você soltou ele, se você não soltou. Com essas três questões aí, eu acho que eu consegui abraçar aí todos os detalhes dessa matéria. Espero que vocês tenham entendido. Tem uma lista lá para vocês fazerem. Tentem fazer a lista e qualquer coisa estamos à disposição. Aquele grande abraço. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Maneiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!